A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Wilson Santos. Estou aqui com o missionário Rodrigo. O programa Missão em Foco de hoje vai fazer uma entrevista com o missionário. Ele vai contar, primeiramente ele vai se apresentar. Quem é o Rodrigo? Ele e a sua família. Ele vai apresentar agora. E a cada um, quero já agradecer a sua audiência no canal do YouTube, na Rádio Web Esperança. Que Deus venha abençoar nós nessa entrevista. Que seja sempre Ele, o primeiro e o último. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Rodrigo, se apresente para o nosso povo aí que está nos vendo. Boa noite. Boa noite. Pastor, primeiramente, um prazerzão estar com você mais uma vez. A paz do Senhor para todos os irmãos, ouvintes que estão com a gente aí ligados. Eu sou o missionário Rodrigo, sou de Belém do Pará, sou filho de pastores, nasci nessa terra amada que é Belém. Eu sou casado com a Daiane e nós temos 3 filhos, o Luca, a Zala e o Marco. Luca com 5, Zala com 3 anos e o Marco com 1 ano de idade. Estamos servindo o Senhor ali na Bósnia e Herzegovina, ali no leste europeu. Mas antes de chegar lá, nós vamos falar sobre isso. Rodrigo, nossos amigos, agora o Rodrigo ele vai nos contar um pouco como foi o chamado dele para a missão, para esse campo missionário que Deus colocou para ele estar trabalhando ele e a sua família. Rodrigo, nos conte um pouco sobre esse assunto. Bom, tudo começa sempre, Deus não chama ninguém que está sem fazer nada. Deus chama pessoas ocupadas e que estão desempenhando alguma tarefa, alguma coisa. Então, se você está assistindo, sabe muito bem disso. Alguém convida você para fazer parte de algo, Deus chama você para desenvolver um trabalho, você sabe muito bem. Você está cheio de coisa e Deus chama para mais uma coisa. Verdade. Então, eu aqui em Belém, eu me formei como advogado, minha esposa é enfermeira, e na época eu estava trabalhando como procurador autárquico numa fundação de amparo a pesquisas aqui no estado. Certo. E eu estava trabalhando nessa fundação e eu tinha uma viagem de férias a fazer, né? Minha esposa sempre foi muito ligada a missões, muito mais do que eu anteriormente. A Daiane sempre foi muito apaixonada por missões. E a gente fazia missão na igreja local. Aí outra coisa que acontece, se você está no mundo de missões envolvido, recebendo pessoas, Deus já está trazendo essa realidade para você, você nem está percebendo, está recebendo pessoas, está conhecendo pessoas, e foi isso que aconteceu. E uma dessas visitas foi o pastor e missionário Abimael, na Eslovênia. Ele veio nos visitar, esteve na nossa casa e nos convidou para uma viagem para conhecer ali a Eslovênia. Então nós, numa viagem de férias, fomos conhecer a Eslovênia, oferecemos as nossas férias para missões e fomos conhecer através dos olhos desse trabalho missionário do pastor Abimael. E a partir daí, como você andou? Então, a partir daí, depois que a gente conheceu ele diretamente, ele foi mostrando para a gente as realidades, não somente da Eslovênia, mas dos países Balcãs, né, nessa região. E nós ficamos apaixonados por essa região, mas algo nos impulsionou especificamente, que foi o chamado do Senhor para a Eslovênia, naquele momento. Então, o pastor Abimael abriu as portas, nos apresentou pessoas, nos conectou com líderes, e nós voltamos para o Brasil. Quando retornamos para o Brasil, sabíamos que teria um tempo determinado no Brasil para voltar para essa missão. Então, nós voltamos depois disso para a Eslovênia, e ali chegamos e passamos cerca de 5 anos na Eslovênia, e depois caminhamos para outra nação que nós estamos agora. Meus amados, 5 anos na Eslovênia. Ele vai contar agora um pouquinho, vai falar da Bósnia um pouco, e depois eu vou falar sobre que conte um testemunho para nós. Fale um pouquinho da Bósnia. Após a Eslovênia, esses 5 anos. Ok. Durante esses 5 anos, nós trabalhamos muito ajudando a equipar as igrejas locais na Eslovênia. Na Eslovênia existem pequenas igrejas locais, é um dos países balcãs também que tem uma boa quantidade de igrejas evangélicas, mas com poucas pessoas para ajudar, poucos missionários. Então nós começamos a trabalhar, equipando esses líderes, trabalhamos com juventude, né? Começamos a trabalhar com os jovens inicialmente. Assim que a gente chegou, foi até engraçado, chegamos e falaram, agora chegou o nosso pastor de jovens. Então eu cheguei já assumindo como pastor, junto com a minha esposa, como pastora de jovens, e a partir disso nós fomos trabalhando. E trabalhamos com a igreja de Ljubljana, depois nós ajudamos também o pastor de Koper, e depois nós fomos para Maribor, ajudando-nos ali também em Maribor o pastor Marcos Tavares. E durante todo esse período que nós passamos ali, foi muito focado em isso, contribuir com as igrejas locais. Mas um dia, pastor Wilson, num culto de domingo, eu me lembro muito bem disso, estávamos ali ajudando o pastor Marcos na igreja,
Os eslovenos, para que vocês entendam isso, a Eslovênia são 0,02% de cristãos evangélicos. É uma pequena quantidade. É um país onde o índice de suicídio é altíssimo, especialmente entre os mais jovens. E Deus colocou nas nossas mãos essas pessoas, esses líderes, nós fomos ajudando, equipando. Mas um dado momento, a partir disso, nós entendemos que Deus nos chamou para uma nova missão. Amém. E a missão que Deus Glória nos a deu Deus. foi para a Bósnia e Herzegovina. Um país ainda mais fechado, um país ainda com os alicerces ainda mais, os muros ainda maiores para o evangelho. Na região que nós estamos, são 95% de muçulmanos. Só uma pausa, 95% de muçulmanos. 95% de muçulmanos, e a região que nós estamos tem cerca de 250 mil pessoas, a região inteira, só temos uma igreja evangélica. Quantas pessoas tem lá? São 3. Olha só, 3 senhoras. 250 mil pessoas numa região que tem 3 evangélicos. Nem tem percentual para nós falarmos, 0,00. Continue, Rodrigo. Então lá, pastor Wilson, a gente, nessa igreja, hoje o trabalho, a força missionária é que faz a igreja rodar. Né? Somos 4 famílias missionárias, mas locais, pessoas bósios mesmo, nós somos 3 senhoras. Essas 3 senhoras já são idosas, nós temos necessidade de pessoas jovens. Eu me lembro quando eu fui lhe visitar, ainda ali em Dugocelo, quando eu estava ali, eu me lembro daquela igreja que você estava ministrando no domingo, de ver as cabecinhas brancas ali no culto e poucos jovens. É uma realidade da Europa, principalmente nessas regiões, né? Muitos cristãos esses cristãos já seniors, né? A gente fala seminovos, né? E a necessidade de trocar, a necessidade de gente mais nova, a necessidade de inserir pessoas mais novas nessas regiões. Então, esse foi o cenário que nós nos deparamos. Então, nós entendemos imediatamente, como diz Paulo em Atos 16, naquele momento entendemos imediatamente, no versículo 10, que o Senhor nos chamou para fazer a obra ali. E ali estamos, vamos completar 2 anos ali na Bósnia e Herzegovina. Meus amados, vocês estão ouvindo, né? Estão vendo esse testemunho do nosso pastor missionário Rodrigo, como é a dificuldade. Ele vai continuar, ele vai dar uma palavra agora para nós sobre um confronto, sobre uma palavra de missão aos nossos corações. Fique atento, esse programa foi para isso, para informar o que tem acontecido no campo missionário. Esse programa foi formado para nós divulgarmos a vida cotidiana dos missionários que saíram do Brasil. Muitos deles saíram sem conhecer a terra, alguns conhecendo a terra, mas é uma realidade, uma visita de que é uma morada. E agora estão morando, vivendo e também fazendo o que Jesus chamou, ide por todo mundo. Então, o Rodrigo é um testemunho aqui para nós, para esse programa Missão em Foco. Ele vai dar um testemunho agora. Vou pedir para dar um testemunho e logo após ele vai dar uma palavra para nós de confronto, para todos nós que estamos ouvindo e vendo através do canal do YouTube. Acho que a primeira coisa que a gente pode refletir é que ninguém faz missão sozinho. Verdade. Então é importante dizer que nós, missionários, não somos super-heróis, não temos nada diferente do que qualquer irmão num banco da igreja. Nós somos iguais. Deus colocou sobre nós um chamado e na nossa jornada missionária sempre o Senhor nos conduz e nos coloca diante de alianças com pessoas. E você é um exemplo disso, pastor Wilson. Eu me lembro muito bem quando nós fomos apresentados de admirar muito o seu trabalho ali na Croácia e ver o que Deus fez através da sua vida. Você se expondo na sociedade, mesmo sem conhecer a língua por completo, tentando se comunicar, estar ali com eles, e você aprendeu a língua, se comunicou, e está com as pessoas próximas. E eu lembro da gente estar fazendo visitas para você visitar a gente também ali, através da pastor Abimael, e a gente vê que essas alianças, elas são muito importantes para a missão, elas fortalecem e mantêm a gente no caminho. Então, uma reflexão que me vem à mente, ao meu coração, sobre missões, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é exatamente o que está ali em Atos capítulo 9. No último versículo de Atos 9, diz assim: então Pedro, ele estava em Jope, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Pedro estava naquela cidade chamada Jope, uma cidade que nós já conhecemos muito bem, a cidade de quando nós tínhamos ali
O Jonas, que foi chamado para ir para Nínive, Uhum. e foi para Tarsis, ele saiu dali de Jope, dessas mesmas cidades. É E na mesma cidade, Pedro estava na casa do curtidor de couro, Simão. Só que a gente olha Atos 2, o que aconteceu em Atos 2 depois disso foi que quando Deus levanta Pedro, uma voz profética naquele lugar, ele realmente, cheio de coragem, ele prega e mais de 3.000 pessoas se convertem. E agora nós estamos vendo o Pedro, talvez no momento de descanso, no momento de avaliar as coisas. Lá ele já está ali na casa do Simão, na frente da praia, talvez descansando, e nos reflete também esses altos e baixos da missão. Que tem momentos que a gente está trabalhando assiduamente, vendo coisas acontecer, mas tem um momento que a gente está vendo as águas paradas. Parece que nada está acontecendo. E parece que a gente está num momento assim, estagnado. E tentando entender qual vai ser os próximos passos. Mas é nesses momentos que Deus vem e fala conosco, e revela a sua vontade, e fala quais são os próximos passos. Então, exatamente naquele momento, diz a palavra que Pedro, já no capítulo, agora Atos 10, ele estava com fome. E quando ele estava com fome, ele subiu para orar. E no momento que ele subiu para orar, ele teve aquela visão daquele lençol cheio de animais considerados imundos pelos judeus. E ele disse, coma. Deus falou com ele, coma. E ele falou, não posso comer, isso é impuro. E a voz veio, não chame de impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus criou. O que estava acontecendo é que Deus, naquele momento, estava inserindo uma cosmovisão nova na vida de Pedro, para um povo que ele ia mandar. Ele estava preparando Pedro para uma jornada que ele não estava acostumado. Então, naquele momento de calmaria, de tranquilidade, Deus estava preparando os próximos passos. E aí a gente vê justamente isso. Aí, no mesmo momento que Pedro estava tendo essa visão, nós vemos Cornélio, um homem de importância dentro do exército. Ele estava na sua casa, recebe a visita de um anjo. E o anjo diz que subiu até ele as ofertas, as boas ações, as orações deles. E Deus fala, vai mandar buscar um homem chamado Pedro, que está na casa do curtidor de couro chamado Simão. Vai buscar, manda homens buscar. E esse era um homem considerado por um judeu impuro, porque ele não era um judeu. Ele, na verdade, ele era um homem temente a Deus. Era um gentio, mas não era um judeu. E na lei judaica, jamais Pedro poderia se associar a ele. Jamais Pedro poderia ir à casa dele. Então, ele vai e manda esses 2 homens ir até a casa de Simão, o curtidor de couro. E lá, esses 2 homens são recebidos por Pedro. Deus tinha falado para Pedro, agora vai vir 2 pessoas, vai com eles, vai com esses 2 soldados. E ele vai. E a primeira coisa que acontece nessa jornada, só para você entender, de Jope a Cesareia, são 55 quilômetros. E nessa jornada de 55 quilômetros, eu me imagino na cabeça do Pedro. 2 soldados vieram me buscar. Eu vou para uma casa que eu não sei, eu vou para um grupo que eu não sei, para falar uma coisa que eles estão esperando. E aí, quando ele entra na casa de Cornélio, a primeira coisa que o Cornélio faz, se curva aos pés de Pedro. Pedro fala, não, levante, eu sou homem como você. Verdade. Eu sou como você. Mais uma vez, missionários, pastores, líderes, nós somos como você. Somos iguais. E aí, ele levanta e diz, então, você está aqui, você sabe por quê, né? Deus falou comigo, me deu uma visão para buscar você até aqui. E eu estou aqui com essas pessoas, ele mostra as pessoas, amigos, familiares, talvez vizinhos, para ouvir aquilo que Deus falou com você, para você falar para nós. E a primeira palavra de Pedro é essa. Eu nem poderia estar aqui. Eu nem poderia estar aqui. Eu não poderia me associar com vocês. Mas Deus falou ao meu coração. Ele trouxe uma nova visão para não chamar impuro aquilo que ele criou. Vai para nós. O que nós estamos chamando de impuro que Deus quer? Qual é o povo? Qual é a pessoa, aquele vizinho que você tem? Talvez você considere ele impuro, incrédulo. Deus quer ele também. Aquele povo que a gente está orando, aqueles, como no nosso caso, estamos no meio dos muçulmanos. Deus também ama aquele povo. Deus também quer aquele povo. Deus também quer o povo da Europa. Missões não é só no continente africano.
Não é onde somente tem necessidades materiais. Deus não chamou, ide para onde o povo está precisando mais de ajuda assistencial. Ele diz, ide pregar o evangelho a toda a criatura. Ele expande isso para todas as nações. Glória a Deus. Ele quer isso para todos os povos. E por isso que ele nos chamou. Então Pedro, naquele momento, tem um divisor de águas e ele prega uma palavra simples. Ele entrega uma palavra muito simples. O evangelho puro e simples, a morte de Cristo, o ressuscitar e a salvação. E ele, quando ele prega essa mensagem, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo entra naquela casa e os gentios começam a falar em línguas. Glória a Deus. E eles começam a ser cheios do Espírito Santo. O que Deus quer fazer com as pessoas que nós olhamos e consideramos impuras? Olha os nossos julgamentos muitas vezes. Às vezes nós olhamos, não, Deus não quer nada com esse aqui, quer com aquele ali. É aquele que Deus quer. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra. Meus amados, eu vou pedir para ele contar só um testemunho breve aqui para nós também, que é muito importante. Eu fui edificado na palavra, mas ouvindo testemunhos maravilhosos dos meus irmãos, que me fortaleceram com testemunho. Eu sempre amo ouvir testemunho. Rodrigo, nos conta um testemunho nesses 5 anos, 4 anos e 5 anos na Eslovênia, e 2 anos na Bósnia, um testemunho que aconteceu na viagem missionária. Fale um testemunho para nós. Uma das coisas que marcaram muito a nossa jornada missionária foi um caso que aconteceu da comunidade dos ciganos. Nós não estávamos, assim como a história que eu acabei de contar, nós não estávamos olhando para os ciganos quando chegamos ali no leste europeu. Estávamos olhando para os eslovenos. Mas Deus colocou no meu coração para criar um devocional diário. Eu falei com o pastor local, o pastor Clemen, para ele gravar a voz dele e a gente publicar no YouTube um devocional todos os dias. Ele topou, achou maravilhoso o projeto e começamos a gravar. E o que nós não esperávamos aconteceu. Um desses áudios do podcast era sobre o Deus que cura. E esse áudio caiu, foi escutado dentro de uma comunidade de ciganos, próximo a Ljubljana. Eles escutaram e resolveram trazer uma criança para a igreja onde nós estávamos frequentando para orar por essa criança para receber a cura. Esse menino Tim. E eles vieram para a igreja, oraram, o pastor Clemente segurou o menino nos braços, a igreja toda orou e o menino foi curado ali. Aleluia. Naquele momento ele respirava através de aparelhos e eles deixaram o aparelho lá na igreja. Até hoje está lá. Se você for ver em Ljubljana, o aparelho está pendurado lá, que dali saiu o menino sem os aparelhos. E depois disso eles nos convidaram. Falaram, nós queremos fazer um almoço para celebrar aquilo que Deus fez e queríamos convidar vocês. Então eu fui junto com o pastor Clem e alguns outros 2 líderes da igreja, para que você entenda bem, cigano e esloveno não se dão muito bem. Os ciganos são eslovenos, nasceram na Eslovênia, mas eles não se dão muito bem mesmo, eles têm muita dificuldade de relacionamento. Então a igreja não queria ir lá, mas o pastor foi, com esses 2 líderes, nós fomos, chegamos lá, almoçamos, pastor Wilson, e de repente ele chegou assim, esse líder da comunidade, o Smago, falou assim, será que vocês poderiam falar um pouco mais desse Jesus para uns amigos nossos que estão aqui? Eu estou falando da mesma história do Simão, do Pedro aí, ó. Mesma história. Claro, vamos falar. Quando entramos numa cozinha, tinha mais de 15 pessoas naquela cozinha. O pastor Clemente começou a falar, eu falei depois, começamos a orar, oramos, e todas aquelas 15 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. Louvado seja o Senhor. E eles falaram, será que vocês poderiam voltar novamente aqui? E nós voltamos na outra terça-feira, tinham outras pessoas. Oramos, e aquelas pessoas aceitaram a Jesus também. E depois começamos a vir todas as terças-feiras a começar a fazer igreja ali no meio deles. Estava nascendo uma igreja no meio deles. E aquela cozinha foi ficando apertada, apertada, apertada. Já estávamos reunindo do lado de fora, até o ponto que a gente olhou, nessa época, oramos e falamos assim, ó, temos que fazer uma igreja dos ciganos. Aleluia. E nós, então, fizemos um projeto juntos com a igreja local ali. Nós levantamos fundos para comprar um container e fazer dentro desse container uma igreja. E hoje está lá, o container, naquele lugar, naquela vila, e eles se reuniram ali por muito, muito tempo, todas as terças-feiras. Depois disso chegou um casal amado de missionários, o Misael e a Denise, são de Belém também. E a Denise é muito talentosa com as crianças, o Misael também com os adolescentes. E eles começaram a tocar aquilo junto, com o pastor Abimael também, muitas vezes frequentando, o pastor Clemen. E nós vimos aquilo nascer ali.
Vimos aquilo brotar, aquela chama crescer no meio dos ciganos. Graças a Deus. E através de um áudio, uma ideia, algo que surgiu, aí eu vejo o coração de Deus. Trabalhar com ciganos é muito difícil. Eles são inconstantes, em momentos de altos e baixos. O pastor Abimael continua trabalhando assiduamente com ciganos, mas trabalhar com eles é de altos e baixos. Então a gente viu aquela vila começar, as reuniões começarem a crescer bastante, alguns momentos de, como a gente falou, nada acontecer, regredirem, depois avançarem, regredirem, avançarem. Mas a gente vê o seguinte, que Deus está interessado nesse povo cigano também. Aleluia. Glória a Deus. Meus ouvintes, amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que testemunho. O trabalho nesse leste europeu é um pouco, ou melhor, muito diferente nosso. E é um trabalhar aos poucos. Aqui nós vamos ver igreja superlotada, igreja, mega igreja, igreja com 3, 4, 5 mil membros. Lá você vê igreja com 3, 4, 5 pessoas. Então esse é um grande testemunho para o nosso irmão Rodrigo, que está nos dando missionário. Ele vai agradecer agora esse momento que passamos juntos, nessa entrevista. Quero lhe dizer muito obrigado por você estar até aqui conosco. Ele vai agradecer e também logo mais vamos orar. E quero lhe dizer que esse programa é isso, é chegar até você, até mim, que eu já morei lá, mas eu não sabia dessa história, não sabia desse testemunho, que nos marca, nos motiva a fazer um pouco mais, a caminhar um pouco mais. Quero lhe desafiar, a lhe confrontar. Pense, ore, ajude os nossos missionários. Nós estamos aqui nessa rádio, no canal do YouTube, entre mensagens, nos comunique, quero saber mais um pouco. O que você fazer em prol de missões é muito grande. Para você pode ser pouco, mas o que você vai fazer para alguém, para você pode ser um pouco, mas para essa pessoa vai ser muito. Então eu quero lhe convidar, desafiar a fazer parte desse grande trabalho de missão. Rodrigo, agradeço esse momento, eu quero agradecer também pela sua disponibilidade, o seu tempo, está conosco. E agora, dá um abraço para a turma, para os nossos amigos, ouvintes. Eu quero deixar meu agradecimento especial aqui também ao pastor Wilson, um grande amigo. Nós estamos aqui gravando isso aqui, ele veio até onde eu estou nesse momento por uma questão de saúde da minha família, meu pequenininho Marco, meu filho ficou dodói, e eu estou indo no hospital todos os dias, e ele sempre de boa vontade, como um servo do Senhor, falou, nós vamos dar um jeito, vamos gravar onde você estiver. E ele veio até aqui, com esse amor, com essa paixão, com o compromisso que ele tem com vocês, para poder gravar esse momento aqui. Então, quero agradecer primeiramente a Deus e depois a você, pastor Wilson, por isso. Agradecer também a você que está assistindo. Graças a Deus. Mandar um agradecimento especial a pessoas queridas que fazem parte. Como eu falei, missões a gente não faz só. A gente está sempre associado com muitas pessoas. Quando a gente conta um testemunho, parece que a gente está isolado nesse testemunho. Mas tem um conjunto de pessoas, inclusive você, que está orando por missões, que está fazendo parte disso, contribuindo. Às vezes você vem para uma missão de curto período e Deus usa muito você também. Então eu queria dizer para vocês, obrigado por vocês orarem por missões, por vocês estarem interessados no tema de missões, porque isso é uma realidade. Igreja só cresce se vive missões. A igreja só cresce fazendo aquilo que Deus mandou, que é a grande comissão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Foi o que ele mandou a gente fazer. Não tem como fugir dessa regra. Então nós temos que ir. Igreja não foi feita para ficar dentro das 4 paredes. Igreja foi feita para poder estar em movimento. Igreja, lembre disso, queridos, eu escutei uma vez isso, é aeroporto. Ninguém mora em aeroporto. É chegadas e partidas. E levando essa mensagem da cruz que o Senhor nos deu e passou para cada um de nós através do chamado. Então eu quero agradecer a todos vocês, agradecer pessoas especiais, meu antecessor que esteve aqui falando, foi o nosso querido pastor Erivaldo, também é muito conectado conosco, nos ajuda muito em oração, em cuidado e orientação. Ele é a pastora Andréia, a Patrícia, a todos aqueles que estão conosco. E eu quero agradecer a você, querido ouvinte, que está aí do outro lado, que talvez a gente não veja daqui o seu rosto, mas o Senhor vê o teu rosto. Ele vê a tua oração, ele vê a tua dedicação e ele vê aquilo que você faz por missões. Isso não é para agradar homens, é para agradar o Senhor Jesus e cumprir aquilo que Ele nos deu nas nossas mãos. Então, agradeço a todos vocês. Fiquem firmes. E não somente vocês. Partilhem com outros para viverem, enxergarem missões. Promova missões onde você está. E com certeza, existe muito para fazer ainda.
e Deus está contando com você. Amém. Esse foi o nosso pastor missionário Rodrigo, e sua família não pôde estar aqui. A gente vai orar agora. Eu quero agradecer a ele mais uma vez. Eu vou orar na gravação mesmo para lhe dizer que pedi oração. O Marcos, filho dele mais novo, passou por uma situação muito delicada de saúde, está em recuperação. Daqui a pouco ele já vai para o hospital. Nós vamos orar agora. E essa gravação vai chegar até você, essa oração Amém. também. Pai querido, Senhor Jesus, Vai no nome de muito Jesus, obrigado, Pai. Jesus, por essa entrevista, mas foi um marcar que o Senhor fez. Oh, Senhor, Marco de encontro. Viemos aqui, Pai amado, com esse objetivo, mas o Senhor sabe que os objetivos são superiores ao nosso pensamento. Abençoa o meu amado irmão Rodrigo, sua esposa, suas crianças. E nesta oração, quero te apresentar o Marcos, que ele venha se recuperar quanto antes. Essa criança, Pai amado, que passou por essa delicada, Senhor Deus, momento muito delicado de enfermidade, mas o Senhor já repreendeu a enfermidade, que ele venha restaurar por completo, voltar para o seu lar, Pai. Eu te peço esta tarde, no início dessa noite, que o Senhor Jesus Cristo venha nos dar essa bênção pelo Marco. Ele estando bem, todos nós estamos felizes. E obrigado pela vida do Rodrigo, se dispôs a estar nesse programa, Missão em Foco, para juntos, Senhor, compartilhar as coisas, os momentos, as dificuldades, as bênçãos que eu tenho feito no campo missionário. Jesus. Que ao retornar para o campo missionário, Senhor, ser com ele, abençoe ele, sua esposa e suas crianças, e também o nosso pastor que está lá, cuidando, Senhor, das pessoas que ficaram lá, essas 3 senhoras, nessa amada igreja, não estão preocupados com o número, Pai, mas preocupados em falar do teu amor, para pessoas entenderem que existe um Salvador. Pai, nos abençoe essa tarde, continua conosco. E esta entrevista seja entregue nas tuas mãos, que este programa é teu, Pai, para a glória do teu nome. Que as bênçãos do Senhor sobre esse lar, sobre a vida do Aleluia, Rodrigo, Pai. em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Obrigado, Deus abençoe.